Bom dia a todos. Gostaria de agradecer em primeiro lugar ao DEM, Partido Democratas, que me indicou aqui para essa comissão, a todos os membros da mesa e a todos os presentes. Vamos falar de fake news aqui. Eu gostaria de trazer dois exemplos. Eu vou ver se eu vou conseguir encaixar esses dois exemplos nesse tempo, para mostrar uma visão que é minha e eu compartilho com muitos dos meus amigos. Mais perigoso do que esse tal de fake news, que parece um monstro por aí, eu estou vendo, infelizmente, que são as soluções que as pessoas estão propondo para acabar com esse problema das fake news, que na verdade sempre existiram. Nenhuma solução que eu vi até hoje não passou de alguma maneira ali por um autoritarismo, por algo que a gente possa sim chamar de censura. Vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu recentemente, inclusive com o ministro Fux, que deveria estar aqui hoje, inclusive não está. Vou ler uma notícia aqui do Globo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Fux, pediu uma investigação sobre notícias falsas, fake news, nas eleições a partir do resultado de estudos acadêmicos sobre os mecanismos de manipulação nas redes. Fux disse que uma parte dos trabalhos será investigar os sites identificados em estudo da USP. Pesquisa apontou como alguns dos portais de notícias falsas mais compartilhados o Ceticismo Político, Jornal Livre, Implicante e Correio do Poder, entre outros. Ainda conforme a pesquisa, os dois primeiros podem ter a página do Movimento Brasil Livre como seu provável principal canal de distribuição. E aí a gente pensou, bom, se nós do MBL somos o maior disseminador de fake news, segundo o estudo da USP, vamos ver com quem eles nos compararam. Vamos ver quem é que está em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em 10º lugar. E fomos atrás do estudo acadêmico. O estudo acadêmico não existe. O estudo acadêmico não existe. A própria USP divulgou uma nota dizendo que não existe o estudo. Ou seja, o presidente do TSE abriu uma investigação sobre fake news baseada numa fake news. O que nós esperamos do presidente do TSE? Que ele seja um homem responsável, um homem de credibilidade, né? Luiz Fux, que deveria estar aqui, inclusive, que está sentado em cima de um processo que vale muito, que interpreta muito os interesses dos brasileiros para acabar com o direito inconstitucional dado à elite do funcionalismo público de auxílio moradia. Este é o presidente do TSE. E aí o que me espanta nessa história? Quem é que vai dizer o que é e o que não é fake news? Quem é que vai dizer o que a gente pode ou não pode falar? Seria o máximo da credibilidade como presidente do TSE? Esse é o homem que vai nos balizar do que é o que não é fake news? Gostaria de dar um outro exemplo aqui. Quando houve a trágica morte da vereadora Marielle Franco, a Mônica Bergamo da Folha, ela deu um furo de notícia. Ela falou, a desembargadora X declarou Y sobre Marielle Franco. Ela foi lá e declarou isso. O que aconteceu? Diversos portais reproduziram a exata mesma notícia. O Globo, o UOL, entre outros, né, da grande mídia, da mídia tradicional. E um sitezinho pequenininho chamado Ceticismo Político, citado inclusive aqui no estudo acadêmico inexistente da USP. Qual foi o único site que caiu por causa de fake news? O Ceticismo Político. Detalhe, todos reproduziram a exata mesma notícia da Mônica Bergamo. Desembargadora X disse Y sobre Marielle. Ninguém estava ali expressando alguma opinião sobre a tragédia ou sobre a vereadora em si, mas sim reproduzindo uma notícia que não era falsa, era verdadeira, e o portal Ceticismo Político caiu. Então, o que eu quero deixar aqui de conclusão é que as fake news, elas sempre existiram, como foi dito muito aqui, né? Acontece que não existe maneira de você combater o que você pode querer ou não chamar de fake news sem passar necessariamente por uma patrulha de pensamento do politicamente correto, que a gente vê diversos exageros. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o grandioso site Catraca Livre, que nos disse que não deveríamos no nosso carnaval nos fantasiar de índios, ou se você é homem, você não poderia se fantasiar de mulher, ou se você é branco, você não poderia pintar a sua pele de uma cor diferente do tom que você nasceu, porque isso é politicamente incorreto. Quem são as pessoas que vão dizer o que é e o que não é fake news? São esses tipos de pessoas? Não vai ser. Vai ser o presidente do TSE. O presidente do TSE que cai numa fake news está sentado num processo que interessa a todos os brasileiros há mais de 2 anos.
Então o que eu proponho aqui é que a gente deixe de demagogia, deixe de discurso autoritário, de patrulha de pensamento. Vamos patrulhar o WhatsApp, vamos regular não sei o quê. Só falta o cara querer regular o pensamento ou o teu papo de bar com o seu amigo. Vamos deixar que as próprias pessoas amadureçam, como sempre foi na nossa sociedade, e nós vamos combater a fake news de maneira natural. Ninguém quer compartilhar uma fake news, ninguém quer passar vergonha de passar uma informação falsa. E é nisso que nós devemos confiar, muito mais do que um burocrata com uma caneta. Obrigado.